Fala comigo, pessoal. Hoje vamos falar sobre 3 maneiras da gente conseguir investir em renda fixa lá nos Estados Unidos e dolarizar uma parte do nosso patrimônio. E dos 3 ativos que vamos falar aqui, 2 deles têm uma pegada mais Tesouro Selic ou então mais de curto prazo, e um deles tem um duration um pouco mais longo e aí pode ter um pouco mais de volatilidade, mas também a gente busca uma rentabilidade um pouco maior. Lembrando que eu fiz um estudo bem bacana sobre renda fixa no Brasil mesmo, mostrando por que quando a gente combina ali Tesouro Selic mais títulos de IPCA mais até 5 anos. Fiz uma simulação também com mais de 5 anos dentro da carteira ali, com alguns índices que estão lá na Ambima. Mostrei por que é tão interessante investir em renda fixa no Brasil. Sei que falo sobre investimentos dolarizados aqui, mas a renda fixa brasileira, quando a gente fala de juro real, tem aí uma rentabilidade bem atrativa aí, não só o CDI, mas títulos de inflação, principalmente quando a gente pega uma janela aí de pouco mais de 20 anos, mas vocês sempre me pedem sobre renda fixa no exterior e a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui. Inclusive, tem um vídeo onde eu explico o que são bonds, as rendas fixas de empresas, né, os títulos corporativos, corporate bonds. Tem um vídeo completo explicando como é que funciona a leitura disso, que é um pouco mais complexo do que simplesmente uma debenture que você compra aqui. Os títulos lá fora têm variação, é importante você comprar no momento justo. E também tem um vídeo onde eu explico diferentes formas de renda fixa americana e como que funciona a renda fixa lá. Hoje eu vou fixar em 3 tipos de renda fixa que você pode fazer seus aportes e que vão proteger o seu patrimônio de uma possível oscilação do dólar. E claro que tem uma pequena rentabilidade ali. Então hoje a gente vai mais direto ao ponto, tá? Se você quiser mais informações sobre esses outros tipos de renda fixa e como funciona para investir e tudo mais, tem um outro vídeo, tem os outros 2 vídeos falando, e tem um estudo completo também sobre renda fixa brasileira, tá? Então tem bastante coisa sobre renda fixa aqui no canal. Bom, vamos lá, vamos falar sobre as 3 formas, né, os 3 tipos de renda fixa americana que você pode colocar na sua carteira. Primeiro, só para contextualizar rapidinho, para você investir em renda fixa como brasileiro nos Estados Unidos, é interessante que a gente faça isso através de ETFs, porque eu acredito que a maioria de vocês não tem o CPF americano, e normalmente para você investir em títulos corporativos, na verdade, desculpa, para você investir em títulos públicos americanos é necessário ter um CPF americano ali dentro de uma corretora e tal, para você ter acesso, tá? Mas nós brasileiros fazemos isso através de ETFs e funciona muito bem. Inclusive, o primeiro ETF da nossa lista, o primeiro ativo da nossa lista é o TFLO, que ele investe basicamente em Float Rate Notes. A gente está falando de títulos de flutuação. O TFLO ele vai variar de acordo com, basicamente, né, vai variar de acordo com a taxa que o Fed está divulgando a cada reunião, tá? Então, basicamente isso. Você vai ter um Tesouro Selic americano. E o TFLO ele vai cumprir aí esse tipo de abordagem. Você vai ter uma renda fixa de curtíssimo prazo, tipo o Tesouro Selic, só que como ele é um ETF, ele compra vários tipos de títulos, e aí você teria mais ou menos ali o que, se a gente fizer uma comparação, o que o Tesouro Selic faz para nós. Títulos de curtíssimo prazo. E aí um aspecto que a gente tem que levar em consideração, que o TFLO a gente consegue comprar numa corretora estrangeira. Ali rapidinho você abre numa Avenue, numa Nomad, enfim, numa Interactive Brokers, qualquer corretora que vocês, da preferência de vocês, dá para fazer o investimento no TFLO. E ele tem uma taxa de administração que a gente sempre precisa levar em consideração de 0,15%. Tá? Títulos de curtíssimo prazo, aquelas floating, né, que são de flutuações mais ou menos com a taxa que o Fed divulga, o TFLO cumpre esse papel. Beleza? É uma entrada legal no mercado, mas o investidor americano ele está mais acostumado com títulos pré-fixados, tá? E aí entra o nosso segundo ativo aqui na conta, que é o SGOV, com uma taxa de administração bem mais baixa, de 0,09%. O SGOV a gente também consegue investir através de uma corretora estrangeira,
E rapidinho ali no home broker você digita SGOV e você vai ter acesso a um ETF. Tem uma taxa de administração mais baixa que o TFLO e ele tem uma duration ali de menos de 3 meses. Ele vai pegar títulos pré-fixados de até 3 meses, tá? Então é óbvio que vão ter outros títulos ali dentro, então a duration ali ela vai ficar um pouco abaixo dos 3 meses, mas basicamente você vai ter títulos muito previsíveis ali dentro, tá? Já que os títulos pré-fixados de curtíssimo prazo lá nos Estados Unidos, eles vão andar mais ou menos em linha com o que a gente tem aqui no nosso Tesouro Selic, se a gente fizesse uma comparação, né? E lá, se a gente até olhar as rentabilidades, né, a distribuição entre o SGOV e o TFLO, eles vão andar sempre muito parecido, mas óbvio que o SGOV, como ele tem o título pré-fixado, ele vai tender a ter ele vai poder ter uma oscilação caso exista algum tipo de marcação, tá? Mas basicamente os dois vão andar juntos se a gente pegar ali um período um pouco maior, dá para dolarizar. Se a gente pegar aí os últimos 12 meses, ambos estão distribuindo mais ou menos ali 4%, que é o que está ali a taxa do Fed, tá? Então não vai fugir muito disso. É óbvio que estamos num momento diferente, até se a gente pegar os últimos 20 anos da economia americana, a gente não tinha patamares de juros tão elevados. E isso mostra que hoje temos um momento de renda fixa americano fora da curva, até fora da média, pagando um pouco mais. Por isso que, na média, a nossa inflação aqui, comparada com a dos Estados Unidos, traz uma taxa de juros básica normalmente mais elevadas para poder você conseguir comparar, né? E aí a gente tem um diferencial de juros normalmente no Brasil pagando mais do que uma economia americana, por exemplo. Isso também por conta de um fator bem importante que a gente tem que levar em consideração, que é o risco Brasil, né? Economias emergentes tendem a ter um risco maior, então para você trazer capital estrangeiro, colocar dinheiro, você tem que ter, claro, uma rentabilidade maior, uma relação sempre de risco-retorno. Para você correr mais risco, você precisa necessariamente ganhar um pouco mais, tá? Então, renda fixa que a gente falou até aqui, TFLO, que são os títulos flutuantes, parecido com o Tesouro Selic, e o SGOV, que são títulos pré-fixados de até 3 meses. Taxa de administração dos dois, 0,09 do SGOV e 0,15 do TFLO. Então, a gente tem uma taxa de administração mais baixa no SGOV. Portanto, dá para ter os dois? Dá. Mas é importante que a gente pague menos custos, então a gente deve levar a taxa de administração sempre em consideração. Não esqueçam disso, tá? Lembrando que o SGOV vai pegar títulos prefixados. Lá fora, pessoal, por conta de uma natureza mais previsível de inflação, uma natureza mais previsível também de juros, de economia como um todo, até se a gente olhar o crescimento econômico dos Estados Unidos, a gente normalmente olha para o americano e vê que eles estão mais acostumados com taxas prefixadas. Aqui no Brasil, investir em taxa pré-fixada é mais arriscado, costuma ser mais arriscado, porque o ambiente político e o ambiente macro também acaba sendo mais flexível ali, não flexível, acaba sendo mais variável, tá? E essa variabilidade faz com que títulos de pré-fixados costumem ser mais perigosos, porque eles tendem a ter uma volatilidade maior, né? Se você resgatar um título pré-fixado no dia do vencimento, você vai receber o acordado, mas caso você queira resgatar antes, você vai sofrer com a marcação a mercado. Inclusive, eu falo melhor sobre isso no vídeo sobre corporate bonds, tá? Então, é legal que vocês assistam, eu explico como é que funciona na prática esse negócio de marcação a mercado, eu explico com exemplos, mostro na planilha e tudo mais, tá? E aí a gente vai agora para o nosso terceiro título aqui do vídeo, que ele vai ter um pouquinho mais de risco, só que a gente tende a querer uma rentabilidade maior com ele no longo prazo, tá? Que é o título BND, tá? E ele, a gente consegue, através dele, ter uma volatilidade maior, né? Se a gente olhar o duration dele, é de quase 6 anos, 5,9 anos o duration. Ou seja, são títulos mais longos, tá? Lembrando que lá nos Estados Unidos a gente tem os títulos de curto, médio e longo prazo. Aqui no Brasil também, mas lá eles deixam isso um pouco mais especificado, fica um pouco mais claro, né? E esse título, esse ETF,
ele vai pegar ali basicamente os títulos que são de médio prazo. E não só de títulos públicos do governo americano, mas também títulos corporativos, títulos de hipoteca. Então a gente tem uma diversificação maior, mas como tem títulos corporativos dentro, também a gente tem um nível de risco um pouco mais elevado. Mas basicamente os títulos que tem lá dentro são high grades, né, que a gente chama de títulos de qualidade alta de crédito. Então tem uma qualidade bacana, não é um ativo que vai ter muito risco. Então dá para sim compor a carteira de renda fixa americana com ele, claro, pensando num prazo maior, né? Quiser curto prazo ali para de repente se proteger de uma possível valorização do dólar e ter uma mixariazinha ali caindo em dólar, legal, a gente usa o TFLO, o SGOV. Agora, títulos mais de médio, até 10 anos, a gente pode usar ali o ETF BND, que vai fazer aí uma função um pouco diferente, então a gente pode combinar os dois. Inclusive ele a gente consegue achar no Brasil com o ETF, o SDB, tá? Uma taxa de administração no Brasil 0,25, a taxa total vai para 0,28 e o BND tem uma taxa de 0,03% ao ano, que é o título lá fora, o ETF lá fora. Tá? Normalmente o ETF brasileiro compra o ETF lá fora. É isso que o SDB faz, ele compra o BND lá fora. Então ele tem uma taxa agregada, né? Então, assim, para a gente pagar menos taxa, a gente tem que necessariamente abrir uma conta no exterior e sim comprar por lá. Lembrando que pessoal, vocês perguntam muito isso, então eu vou trazer, né? O que é melhor, investir fora ou investir no Brasil? Se vocês forem usar algumas corretoras como Evony e Nomad, por exemplo, vocês vão ter uma facilidade maior, mas normalmente você tem uma taxa de câmbio ali de troca que pode ser um pouquinho mais caro por conta do spread. Se vocês usarem Interactive Brokers, por exemplo, vocês vão ter que usar uma intermediária para fazer remessa, mas o teu spread ele acaba sendo menor, então você tem um custo menor. E aí quando a gente olha para longo prazo, pagando uma taxa de administração menor dentro do ETF, você vai ter ali custos menores, então acaba valendo a pena investir fora quando a gente está falando de períodos mais longos de tempo. Tá? Então, normalmente a gente olha para isso. Quer saber um pouco mais sobre esse assunto? Dá uma olhada aqui nas playlists, nos vídeos que eu falo sobre ETF. Inclusive, eu vou deixar no final desse vídeo como que funcionam as corporate bonds, porque lá dentro tem bastante explicação bacana para vocês. Beleza? Falamos aqui sobre SGOV, TFLO e o BND. E aí você consegue dessa forma dolarizar uma parte do seu patrimônio em renda fixa americana. Lembrando que renda fixa brasileira paga muito bem, então não deixem de lado nossa queridíssima renda fixa brasileira. Mas lembrando que quando a gente olha para a renda variável, aí sim a gente vai para o exterior, que a gente tem uma gama muito grande de produtos, né, de empresas, de ETFs, e a gente tem um histórico aí de mais de 100 anos da Bolsa Americana que nos traz dados muito mais confiáveis, até quando a gente olha histórico de rentabilidade. Beleza? Gostou desse vídeo? Já deixa o like. Se você ainda não é inscrito no canal, você é maluco, clica aqui embaixo, se inscreve, claro, ative as notificações para vocês ficarem por dentro de vídeos sobre investimentos no exterior que a gente traz aqui semanalmente. Um grande abraço e a gente se vê aqui no próximo vídeo que eu vou deixar aqui na tela para você continuar acompanhando essa latinha. A gente se vê lá.